Explore a sabedoria transformadora de Krishnamurti nessa palestra. Desafie seu pensamento convencional e embarque numa jornada de reflexão profunda. Vamos mergulhar nas palavras inspiradoras de Krishnamurti. Você está com o fato de cimentar as bases de uma conduta na qual a ação é amor. E está o fato de descartar toda a tradição de modo que a mente esteja completamente livre e o cérebro totalmente silencioso. Se tivermos penetrado nisso, veremos que o cérebro pode estar quieto, não mediante alguma muleta, nem mediante droga, a não ser mantendo durante todo esse dia estado de atenção alerta, de uma vez ativo e passivo. E se ao final do dia fazemos um inventário do que ocorreu e, portanto, estabelecemos ordem, então, durante o sonho, o cérebro está tranquilo, aprendendo com um movimento diferente. Dessa maneira, o corpo inteiro, o cérebro, tudo está quieto, sem distorção alguma. E é só então, quando a mente pode receber a realidade, se tal realidade existir. Essa imensidão, se houver tal imensidão, não pode ser convidada. Se existir o inominado, o transcendental, se houver tal coisa, é só uma mente assim que pode ver o falso ou o verdadeiro dessa realidade. Vocês poderiam perguntar, o que tem que haver tudo isso com viver? Tenho que viver todos os dias, ir ao escritório, lavar pratos, viajar em um ônibus lotado de gente, com ruído constante. O que tem que ver a meditação com tudo isso? Entretanto, depois de toda a meditação, é a compreensão da vida. A vida cotidiana com suas complexidades, desdita, sofrimento, solidão, desespero, o afã de ser famoso, de ter êxito, o temor, a inveja. Compreender tudo isso é meditação. Sem compreendê-lo, o mero intento de desentranhar o mistério é totalmente inútil e carece de valor. É como uma vida desordenada, uma mente desordenada que trata de encontrar a ordem matemática. Tudo na meditação tem que ver com a vida. Meditar não consiste em fugir para algum estado emocional ou de êxtase. Há um êxtase que não é prazer. Esse êxtase surge unicamente quando existe essa ordem matemática em nós mesmos, ordem que é absoluta. Só quando a meditação é um modo de vida, todos os dias, pode surgir aquilo que é imperecível e que não é temporário. Quem é o observador que se dá conta de suas próprias reações? Que energia se usa? Você já olhou sem reação alguma? Olhou uma árvore, o rosto de uma mulher, uma montanha, uma nuvem, ou a luz sobre a água, só observando, sem traduzi-lo a agrado ou desagrado, em prazer ou dor, a não ser simplesmente observando? Existe algum observador nessa observação? Quando estamos completamente atentos? Faça, Senhor. Não me pergunte, se o fizer, o descobrirá. Observe as reações sem julgar, avaliar, tergiversar. Esteja completamente atento a cada reação e nessa atenção verá que não existe observador, pensador ou experimentador algum. Vejamos a segunda pergunta. Que energia se usa para trocar algo em nós mesmos, para levar a cabo uma transformação, uma revolução na psique? Como se obtém essa energia? Agora temos energia, mas em estado de tensão, de contradição, de conflito. A energia na batalha entre dois desejos,
entre o que tenho que fazer e o que deveria fazer. Isso consome uma grande quantidade de energia. Mas se não houver contradição alguma, então temos grande abundância de energia. Observemos nossa própria vida. Observemos-la realmente. É uma contradição. Queremos ser pacíficos e odiamos alguém. Desejamos amar e somos ambiciosos. Essa contradição engendra conflito, luta, e essa luta dissipa energia. Se não houver contradição absolutamente, temos a suprema energia para nos transformar. Alguém se pergunta, como é possível não ter essa contradição entre o observador e o observado, entre o experimentador e o experiente, entre o amor e o ódio? Como é possível viver sem essas dualidades? É possível quando existe unicamente o fato e nada mais. O fato de que odiamos, de que somos violentos, e não o oposto como ideia. Quando temos medo, desenvolvemos o oposto, ou seja, o valor que é resistência, contradição, esforço e tensão. Mas quando compreendemos completamente o que é o medo e não escapamos ao oposto, quando lhe emprestamos toda a nossa atenção ao medo, então vemos que não só cessa psicologicamente, mas também temos a energia necessária para lhe fazer frente. Os tradicionalistas dizem, você deve ter essa energia e, portanto, não seja sexual, não seja mundano, concentre-se, ponha sua mente em Deus, abandone o mundo, evite a tentação. Tudo isso para que tenhamos essa energia. Mas nós ainda continuamos sendo um ser humano com apetites, ardendo interiormente com suas urgências sexuais, biológicas, desejando fazer algo, controlando-se, esforçando-se e todo o resto. Portanto, dissipando energia. Mas se você viver com o fato e nada mais, se está zangado, compreenda-o e não se preocupe com como não estar zangado. Examine o fato, viva-o, esteja com ele, lhe empreste completa atenção. Verá que tem essa energia em abundância. É essa energia que mantém a mente clara, o coração aberto, de maneira que haja abundância de amor, não só ideia ou sentimentos. O que você entende por êxtase? Como pode descrevê-lo? Você disse que o êxtase não é prazer e que o amor não é prazer? O que é êxtase? Quando você olha uma nuvem, a luz nessa nuvem, há beleza. A beleza é paixão. Para ver a beleza de uma nuvem ou a beleza da luz sobre uma árvore, tem que haver paixão, tem que haver intensidade. Nessa intensidade, nessa paixão, não há sentimento de agrado ou desagrado. O êxtase não é pessoal, não é dele nem meu, igual o amor não é dele nem meu. Quando há a gravar ele sim, é dele ou meu, quando existe essa mente meditativa, ela tem seu próprio êxtase, que não pode ser descrito e que não pode ser expresso em palavras. Você diz que não existe o bom e o mal, que todas as reações são boas, é isso que você diz? Não, Senhor, não disse nada disso. Eu disse, observe sua reação. Não a chame boa ou má. Quando a chama boa ou má, você engendra contradição. Olhou alguma vez a sua esposa? Sinto ter que insistir nisso. Sem a imagem que tem dela, essa imagem que você construiu através de 30 anos, ou os que forem, você tem uma imagem dela e ela tem uma imagem de você. Essas imagens estão em relação. Você e ela não estão. Essas imagens surgem quando não estamos atentos em nossa relação. E a falta de atenção
que cria essas imagens. Você pode olhar a sua esposa sem condenar, avaliar, sem dizer que ela está no correto ou no incorreto, a não ser meramente observá-la, sem introduzir nisso seus prejuízos. Verá então que existe uma ação de todo diferente que emana dessa observação. O propósito dessas discussões é observar criativamente. É nos observar a nós mesmos criativamente enquanto falamos. Todos devemos cooperar no tratamento de qualquer tema que desejemos discutir e deve haver certa franqueza, não rudeza ou a nos referir asperadamente à ignorância ou inteligência de outro. Mas sim, cada um deve participar da discussão de um tema determinado com toda a sua capacidade. Na mesma exposição do que sentimos ou inquirimos, deve haver um sentimento de perceber algo novo. Isso é criação, não a repetição do velho, a não ser a expressão do novo no descobrimento de nós mesmos, enquanto nos expressamos em palavras. Assim é como acredito que essas discussões serão proveitosas. Podemos investigar mais profundamente essa questão da energia e como é desperdiçada? Você esteve falando da violência. A violência da guerra, a violência na forma de tratar as pessoas, a violência na forma de pensar e de olhar outras pessoas. Mas o que tem que a violência na autoconservação? Se eu fosse atacado por um lobo, me defenderia apaixonadamente com todas as minhas forças. É possível ser violento em uma parte de nós e não em outra? Houve uma sugestão em relação à violência, quando deformamos a nós mesmos para nos ajustar a um padrão particular da sociedade ou da moralidade. Mas também existe o problema da autoconservação. Onde está a linha divisória entre a própria conservação, que algumas vezes requer violência, e outras formas de violência? Desejam discutir isso? Se me permite, sugiro que discutamos as várias formas de violência psicológica. E então veremos qual é o lugar da própria conservação quando somos atacados. Me pergunto o que pensarão vocês sobre a violência. O que é a violência para vocês? É uma forma de defesa? É uma forma de perturbação de minha comodidade? E o que significa para você a violência? O sentimento, a palavra, a natureza da violência. Violência é agressão. Se estamos frustrados, nos tornamos violentos. Se um homem for incapaz de obter algo, então fica violento. Ódio no sentido de subjugar. O que significa a violência para vocês? Uma manifestação de perigo quando eu intervenho, medo. Sem dúvida, com a violência, ferimos alguém ou a algo, seja mental ou fisicamente. Você conhece a violência porque conhece a não violência? Saberia o que é a violência sem o oposto? Porque conhece estados de não violência, reconhece, portanto, a violência? Como conhece a violência? Porque somos agressivos, competidores e vemos os efeitos de tudo isso que é violência. Construímos um estado de não violência. Se não houvesse o oposto, você saberia o que é violência? Eu não a identificaria, mas sentiria algo. É que existe esse sentimento ou surgiu porque você conhece a violência? Acredito que a violência nos causa dor e é um sentimento insalubre de que queremos nos desembaraçar. Por esse motivo, desejamos chegar a ser não violentos. Não sei nada a respeito da violência, nem sobre a não violência. Não parto de nenhum conceito ou fórmula. Não sei realmente o que significa violência e quero descobrir. Compreendo isso. Foi sugerido antes. Ainda estou tratando de averiguar o que é violência. Quero investigá-lo, explorá-lo, desarraigá-lo, trocá-lo. Você me compreende? A violência é a ausência do amor. E você sabe o que é amor?
Acredito que todas essas coisas se originam em nós. Sim, é exatamente isso. A violência surge de nós. Isso é correto. Desejo averiguar se vier de fora ou de dentro. Vamos pouco a pouco, por favor. É um tema muito sério e o mundo inteiro está envolto nele. Todo mundo falou de violência e de não violência. Nós dizemos, devemos viver violentamente. Ou, vendo o efeito disso, diz, devemos viver pacificamente. Escutamos tantas coisas de livros, de pregadores, educadores e outros, mas quero descobrir, se for possível, desentranhar a natureza da violência. E que lugar tem na vida, se é que tem algum. O que é que nos faz violentos, agressivos e competidores? Está envolta a violência na conformidade a um modelo, por mais nobre que seja? É a violência parte da disciplina imposta por nós mesmos ou pela sociedade? É a violência um conflito dentro e fora de nós mesmos? Quero descobrir a origem, o começo da violência, pois do contrário o que faço é simplesmente trespassar um monte de palavras. É natural ser violento no sentido psicológico? Consideraremos depois os estados físicos e psicológicos. Internamente, é a violência, agressão, ira, ódio, conflito, repressão e inconformidade? E está apoiada a conformidade nessa luta constante por descobrir, obter, chegar a ser, alcançar, autorrealizar-se, ser nobre e etc. Tudo isso está dentro do campo psicológico. Se não pudermos penetrar nisso muito profundamente, então não seremos capazes de compreender como é possível produzir um estado diferente em nossa vida diária, o qual requer certa quantidade de autoconservação, correto? Vamos começar daí. O que consideraria você que é a violência, não verbalmente, a não ser de fato internamente? É violar outra coisa? É impor-se sobre algo? Consideremos a primeira imposição violar. O que é? Sou ciumento e impõe sobre isso a ideia de não ser ciumento. Não devo ser ciumento. A imposição, o violar, o que é, constitui violência. Começaremos pouco a pouco e, possivelmente, nessa única frase, possamos cobrir a coisa completa. O que é? Está sempre em movimento, não é estático. Violo ao lhe impor algo que acredito que deveria ser. Quer dizer que quando sinto ira, penso que a ira não deve existir. E em vez de estar encolerizado, me reprimo? É isso violência? Ou é violência quando há rápido? Vejamos algo nisso. Estou encolerizado e para me desafogar, o ataco. E isso põe em marcha uma cadeia de reações, de maneira que você me devolve a agressão. A mesma expressão dessa ira é violência. E se impuser sobre o fato de que eu estou encolerizado algo mais, ou seja, não está encolerizado, não é isso violência também? Estaria de acordo com essa definição geral, mas para isso a imposição tem que ocorrer em forma brutal. Isso é o que faz a violenta. Se um se impuser gradualmente, então não será violento. Compreendo, senhor. Se você se impuser com gentileza, com tato, então isso não é violência. Viola o fato de que ódio, suprimindo e gradualmente. Isso diz o Senhor, não seria violência. Mas não importa que o faça violenta ou brandamente. O fato é que impõe outra coisa sobre o que é. Estamos mais ou menos de acordo com isso? Não. Vamos examinar. Digamos que tenho a ambição de ser o maior poeta do mundo, ou o que seja. E estou frustrado porque não posso sê-lo.
Essa frustração, essa mesma ambição, é uma forma de violência contra o fato de que não o sou. Me sinto frustrado porque você é melhor que eu. Não engendra isso violência? Toda ação contra uma pessoa ou contra uma coisa é violência. Observe, por favor, a dificuldade envolta nisso. Existe o fato e a violação desse fato por outra ação. Digamos, por exemplo, que eu não gosto dos russos, ou os alemães, ou os americanos. Imponho minha opinião pessoal ou minha avaliação poética. Isso constitui uma forma de violência. Quando me imponho sobre você, isso é violência. Quando me comparo com você, que é mais famoso, mais inteligente, estou exercendo violência sobre mim mesmo. Não é assim? Sou violento. Na escola B é comparado com a A, que é melhor nos exames e os passa brilhantemente. O professor diz a B tem que ser como ele. Portanto, quando compara a B com a A, há violência e destrói a B. Veja o que está envolvido nesse fato, que quando imponho sobre o que é aquilo que deveria ser, o ideal, o perfeito, a imagem, há violência. Sinto dentro de mim que se houver alguma resistência, algo que poderia destruir, então surge a violência. Mas igualmente sinto que se não resistir também, poderia estar me violentando. Não se trata em tudo isso do ego, do eu, que é a raiz de toda a violência? Suponhamos que aceito o que você diz a respeito disso. Suponhamos que você odeia alguém e gostaria de eliminar esse ódio. Há duas maneiras de abordar o problema, o enfoque violento e o não violento. Se impuser sobre seu próprio ser para eliminar esse ódio, será violento contra você mesmo. Se, pelo contrário, toma o tempo, toma o trabalho de conhecer seus sentimentos e o objetivo de seu ódio, vencerá gradualmente esse ódio. Então haverá resolvido o problema sem violência. Acredito que isso está bastante claro, Senhor. Não é assim? Não estamos agora tratando de resolver como nos arrumar com a violência, se em forma violenta ou não violenta, a não ser o que é e o que provoca essa violência em nós. O que é a violência psicologicamente em nós? Não há na imposição a ruptura de algo? Então você se sente incômodo e começa a ficar mais violento. O romper com as próprias ideias e com nossa maneira de viver, etc., ocasiona desconforto. Esse desconforto traz violência. A violência pode surgir de dentro ou de fora. Geralmente culpo o exterior por essa violência. Não é a fragmentação a raiz da violência? Por favor, há tantas maneiras de demonstrar o que é a violência ou quais são suas causas. Não podemos ver um fato singelo e começar a ir pouco a pouco. Não podemos ver que qualquer forma de imposição do pai sobre o filho ou do filho sobre o pai, do professor sobre o aluno, da sociedade, do sacerdote, são todas formas de violência. Não poderíamos estar de acordo nisso e começar por aí? Fazemos isso não só no externo, mas também internamente. Me digo, estou colérico, e imponho sobre isso a ideia de que não devo estar. Dizemos que isso é violência. No mundo exterior, quando um ditador reprime o povo, isso é violência. Quando reprimo o que sinto porque tenho medo, porque não é nobre, porque não é puro e etc., isso é violência também. Portanto, não aceitar o fato que é, engendra essa imposição. Se aceitar o fato de que sou ciumento e não resisto, não há imposição. Então saberei o que fazer a respeito, nisso não há violência. Existe uma maneira de educar sem violência? Não de acordo com a tradição. O problema é esse. Por natureza, sou um ser humano violento em meus pensamentos, em minha forma de viver.
Sou agressivo, competidor, brutal e etc. Sou isso. E me pergunto, como vou viver em forma diferente? Porque a violência engendra tremendos antagonismos e destruição no mundo. Quero compreendê-lo e me liberar disso, viver em forma diferente. Então me pergunto, o que é esta violência em mim? É frustração porque desejo ser famoso e sei que não posso ser? E, portanto, odeio as pessoas que são famosas? Sou ciumento e não desejo ser ciumento. E esse estado de ódio, de ciúmes, com toda a sua ansiedade, temor e moléstias, e por tal motivo reprimo. Faço tudo isso e me dou conta de que constitui uma forma de violência. Agora quero averiguar se isso é inevitável, ou se há uma maneira de compreendê-lo, olhando e lhe fazendo frente de maneira que possa viver em forma distinta. Portanto, tenho que descobrir o que é a violência. A violência é uma reação. Você é muito rápido. Me ajude a compreender a natureza da minha violência. Quero investigá-la, preciso descobrir o que é. Vejo que enquanto haja dualidade, ou seja, violência e não violência, haverá conflito e certamente mais violência. Enquanto imponha sobre o fato de que sou estúpido, a ideia de que devo ser inteligente, aí estará o princípio da violência. Quando me comparo com você, que é muito mais que eu, isso é também violência. A comparação, a repressão, o controle, tudo isso indica uma forma de violência. Estou feito assim. Comparo, reprimo, sou ambicioso, e me dando conta disso me pergunto, como vou viver sem violência? Preciso encontrar uma maneira de viver sem toda essa luta. Não é o ego, o eu que está contra o fato? Já discutiremos isso. Vejamos o fato. Vejamos primeiro o que ocorre. Toda a minha vida, desde que estava na escola até agora, foi uma forma de violência. A sociedade em que vivo é uma forma de violência. A sociedade me diz, se adapte, aceite, faça isso, não faça aquilo, e eu obedeço. Isso é uma forma de violência. E enquanto me rebelo contra a sociedade, isso também é uma forma de violência. Rebelião no sentido de não aceitar os valores estabelecidos pela sociedade. Me rebelo contra isso e então acredito em meus próprios valores, que se tornam no padrão. E esse padrão é imposto sobre outros e sobre mim mesmo, o qual se converte em outra forma de violência. Vivo essa classe de vida, isso é, sou violento. O que devo fazer agora? A gente deveria se perguntar primeiro por que não quer continuar sendo violento. Porque vejo o que a violência causou no mundo tal como é. Guerras no exterior, conflito interno, conflito na relação. Objetivamente, dentro de mim vejo que essa batalha continua. E me digo, tem que haver, sem dúvida, uma maneira diferente de viver. Por que lhe desgosta esses estados das coisas? É muito destrutivo. Então, isso quer dizer que você mesmo já lhe deu o mais alto valor ao amor? Não lhe dei valor a nada, estou só observando. Se não lhe agrada, é porque então o avaliou. Não estou avaliando, observo. Observo que a guerra é destrutiva. O que tem que mal nisso? Não digo que seja correto ou incorreto. Por que então quer trocá-lo? Desejo trocá-lo porque meu filho morre em uma guerra. E me pergunto, existe alguma forma de viver em que não nos matemos uns aos outros? De maneira que o que você quer fazer é experimentar como uma maneira diferente de viver. E então compara a nova maneira de viver com o que ocorre agora. Não, Senhor, não comparo. Já expressei tudo isso. Vejo que meu filho é morto em uma guerra e me digo,
Não existe uma maneira diferente de viver? Quero descobrir se existe uma maneira de viver em que não haja violência. Não façamos hipóteses, Senhor. Mataram meu filho e quero encontrar um modo de viver em que os filhos dos outros não corram a mesma sorte. De maneira que o que deseja é uma ou outra de duas possibilidades. Há dúzias de possibilidades. Sua urgência por descobrir outra maneira de vida é tão grande que deseja adotar uma distinta, não importa que seja. Quer experimentar com ela e compará-la. Não, Senhor. Temo que você insiste em algo que não apresentei com claridade. Ou aceitamos esse modo de vida com violência e todo o resto, ou dizemos que a inteligência humana pode encontrar um modo diferente de viver, no qual não exista violência, e isso é tudo. E dizemos que essa violência prevalecerá enquanto haja comparação, repressão, conformidade e autodisciplina, como modo de vida de acordo a um padrão estabelecido. Nisso há conflito e, portanto, violência. Por que surge a confusão? Não é esta criada em torno do eu? Já discutiremos isso, Senhor. A coisa que está no fundo da violência, a raiz, a essência dela nos afeta, pelo fato de que existimos e influímos no resto da existência. Estou aqui. Ao respirar o ar, afeto o que existe dentro dele. De maneira que sustento que a essência da violência é o fato de produzir efeito em algo, o qual é inerente à existência. Quando o efeito é a discórdia, a desarmonia, chamamos a isso violência. Mas se harmonizarmos, encontramos que esse é então o outro lado da violência, que ainda segue afetando. Em um caso, o efeito é contra algo, que é violência. Em outro caso, o efeito é a favor de algo. Posso perguntar algo, senhor? Está interessado na violência? Está você envolto na violência? Está você preocupado por esta violência? Tanto pela sua como pela do mundo, até o ponto de sentir que não pode viver dessa maneira? Quando nos ricocheteamos contra a violência, criamos um problema porque a rebelião é violência. Compreendo, Senhor, mas como podemos prosseguir com esse tema? Não estou de acordo com a sociedade. A rebelião contra as ideias, dinheiro, eficiência, é minha forma de violência. Sim, compreendo. Portanto, essa rebelião contra a cultura presente, a educação e etc., é violência. Assim é como vejo a minha violência. Sim. E o que fará então com isso? Isso é o que estamos tratando de discutir. Isso é o que eu quero saber. Eu também desejo saber a respeito disso, assim vamos nos rodear ao tema. Se tiver um problema com uma pessoa, posso compreendê-lo muito mais claramente. Se odeio a alguém, sei, reajo contra isso. Mas isso não é possível com a sociedade. Consideremos isso, por favor. Me rebelo contra a atual estrutura moral da sociedade. Me dou conta de que a mera rebelião contra essa moralidade, sem descobrir o que é a verdadeira moralidade, é violência. O que é a verdadeira moralidade? A menos que o descubra e o viva, o me rebelar simplesmente contra a estrutura da moralidade social tem muito pouco sentido. Senhor, não é possível conhecer a violência sem vivê-la? Diz você que devo viver violentamente antes que possa compreender o outro? Você disse que para compreender a verdadeira moralidade terá que vivê-la. Temos que viver violentamente para ver o que é o amor? Quando diz que devo viver dessa maneira, você está de antemão me impondo uma ideia do que pensa que é o amor. Isso equivale a repetir as suas palavras. Senhor, existe a moralidade social, contra a qual me rebelo porque vejo o quão absurdo é. O que é a verdadeira moralidade, na qual não há violência?
Não está a verdadeira moralidade controlando a violência? Sem dúvida que há violência em todos. Certa gente, os chamamos seres superiores, controlam-na. Está sempre na natureza. Trata-se de uma tormenta elétrica ou de um animal selvagem que mata o outro, ou de uma árvore que morre. A violência está em toda parte. Pode haver uma forma mais elevada de violência, mais sutil, mais tênue, e também existem as formas mais brutais. A vida inteira é violência, no pequeno e no grande. Se queremos averiguar se for possível sair de toda essa estrutura da violência, é necessário investigar. Isso é o que estamos tentando fazer. Senhor, o que você quer dizer com investigar? Investigar, quero dizer, primeiro examinar, explorar o que é. Para explorar, devo estar livre de toda conclusão, de todo prejuízo. Então, com essa liberdade, observo o problema da violência. Isso é investigar. Descubro que minha reação contra a guerra é que não quero brigar, mas encontro que o que faço é tratar de me manter afastado, viver em outro país ou me afastar de pessoas que não me agradam. Me limito a me afastar da sociedade norte-americana. Ela diz, não sou uma manifestante, nem sou das que protestam, mas não vivo no país onde há tudo isso. Me mantenho afastada das pessoas que eu não gosto. Tudo isso é uma forma de violência. Por favor, emprestemos um pouco de atenção a isso. Dediquemos nossas mentes a compreender essa questão. O que tem que fazer um homem que vê o padrão geral de comportamento político, religioso e econômico, no qual a violência está envolta em maior ou menor grau, quando se sente pego na armadilha que ele mesmo criou? Senhor, me permita sugerir que não existe a violência, mas sim o pensamento a cria. Ok, mato alguém e penso nisso e, portanto, isso é violência. Não, Senhor. Estamos acaso jogando com palavras? Não poderíamos penetrar nisso um pouco mais? Vimos que sempre que me imponho, mesmo psicologicamente, uma ideia ou conclusão, isso engendra violência. Sou cruel, verbalmente e em meus sentimentos, imponho-me sobre esse fato dizendo, não devo. E me dou conta de que isso é uma forma de violência. Como vou me encarar com esse sentimento de crueldade sem impor algo mais sobre ele? Posso compreendê-lo sem reprimi-lo, sem fugir dele, sem nenhuma outra forma de fuga ou de substituição? Aqui há um fato. Sou cruel. Isso é para mim um problema e nenhuma quantidade de explicações que digam devo ou não devo resolverão. Aqui há um problema que me afeta e preciso solucioná-lo, porque vejo que pode haver uma maneira diferente de viver. Então me digo, como posso estar livre dessa crueldade sem conflito? Porque tão logo introduzo o conflito para me desfazer da crueldade, já engendrei a violência. De maneira que primeiro devo ver claramente o que o conflito implica. Se existir algum conflito em relação à crueldade, da qual quero me liberar, nesse mesmo conflito se engendra a violência. Como vou estar livre da crueldade sem conflito? Aceitando-a. Pergunto-me o que queremos dizer aceitando nossa crueldade. Está aí. Não a aceito nem a nego. O que tem que bom em dizer aceito? É um fato que tenho a pele morena? É assim. Por que devo aceitá-lo ou rechaçá-lo? O fato é que sou cruel. Vejo que sou cruel e o aceito, compreendo, mas também tenho medo de atuar cruelmente e de seguir fazendo. Sim, pingente, sou cruel. Nem o aceito, nem o rechaço é um fato.
E é outro feito que, quando existe conflito no livrar-se da crueldade, então há violência. De maneira que tenho que me haver com isso com duas coisas, a violência e a crueldade, e o me desfazer disso sem esforço. O que tenho que fazer? Toda a minha vida é esforço e luta. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada de reflexão com Krishnamurti. Se essas palavras ressoaram em você, convidamos a explorar mais em 2 vídeos que estão destacados na sua tela. Desafie-se a aprofundar ainda mais o seu entendimento. Compartilhe suas percepções nos comentários. Queremos ouvir suas reflexões e criar uma comunidade de aprendizado. Não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo. Até a próxima viagem de descobertas.